Desde o princípio, a palavra permanece. Existe um momento na vida em que a promessa parece distante demais e o silêncio de Deus começa a pesar. Imagine receber uma palavra divina que mudaria sua história, mas os anos passam e nada acontece. Em Gênesis 15, encontramos um homem dividido entre fé e frustração. Um homem que acreditou, mas começou a se perguntar se acreditou à toa. E então, numa noite silenciosa, sob um céu impossível de contar, Deus faz algo que muda o rumo da história da humanidade. Mas aqui está a pergunta que vai nos acompanhar até o final. O que você faz quando Deus promete, mas o tempo não coopera? A tenda de Abrão estava envolta no silêncio do deserto. Ele era rico, respeitado, mas o seu maior sonho ainda era um vazio doloroso. Foi nesse cenário de incerteza que a palavra do Senhor veio a ele em uma visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Sua recompensa será muito grande. Mas Abrão, com uma honestidade crua, questiona: Soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Era o desabafo de um coração cansado de esperar. Ele não estava duvidando do poder de Deus, mas questionando o processo. E Deus não o repreende por sua dor. Em vez de responder com um longo sermão, Deus faz algo poético e grandioso. Ele tira Abrão de dentro da sua tenda escura e o leva para fora. A brisa fria do deserto bate em seu rosto enquanto Deus aponta para o alto. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Imagine a cena, uma escuridão absoluta e, de repente, o brilho de bilhões de estrelas rasgando o véu da noite. Assim será a sua descendência, disse Deus. Naquele instante, algo mudou dentro de Abrão. O texto bíblico diz que ele creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. A fé de Abrão não estava na ausência de dúvidas, mas na escolha de confiar no Criador das estrelas. Mas a noite ainda não tinha acabado. Deus pede a Abrão que prepare um sacrifício: novilha, cabra, carneiro, rolinha e pombinho. Abrão corta os animais maiores ao meio e os coloca frente a frente. Era um ritual antigo de aliança, onde as partes caminhavam pelo meio do sangue, jurando lealdade até a morte. O sol começa a se pôr e aves de rapina tentam devorar os sacrifícios. Abrão as enxota, lutando para proteger a promessa. Quando o sol se põe por completo, um sono profundo cai sobre ele e uma escuridão aterrorizante o envolve. O medo toma conta. Era o peso da eternidade tocando a fragilidade humana. É então que o impossível acontece. No meio daquela escuridão espessa, um fogareiro esfumaçante e uma tocha acesa aparecem e passam por entre os pedaços dos animais. Deus estava passando sozinho pelo corredor de sangue. Ele não pediu a Abrão para caminhar. Deus estava dizendo: eu assumo o peso dessa aliança. Se você falhar, eu pago o preço. Se eu falhar, eu pago o preço. A promessa não dependia da perfeição de Abrão, mas da fidelidade inabalável de Deus. Quando o tempo não coopera, lembre-se das estrelas. O mesmo Deus que sustenta o universo no escuro é aquele que caminha sozinho para garantir que a sua promessa se cumpra na sua vida. A poeira do campo de batalha finalmente começa a baixar. A história de Gênesis 15 não começa no vácuo. Ela acontece logo após uma das maiores e mais improváveis vitórias militares da antiguidade. Abrão, que ainda carregava este nome antes de ser chamado de Abraão, havia acabado de arriscar tudo. Ele reuniu seus homens, marchou contra exércitos formidáveis, resgatou seu sobrinho Ló e derrotou reis poderosos que aterrorizavam a região.
Naquele momento, ele provou ser mais do que um simples pastor de ovelhas. Ele provou uma coragem inabalável, provou uma liderança feroz, provou uma fidelidade absoluta aos seus. O mundo ao seu redor agora o via como um conquistador, um homem de poder e influência. Os reis o respeitavam, os inimigos o temiam. Mas, quando a adrenalina da batalha desaparece e a noite cai sobre o acampamento, a realidade de sua vida pessoal o atinge com força. O contraste entre o herói público e o homem privado nunca foi tão doloroso. Mas agora, ele está sozinho. A tenda está silenciosa. O ouro e os despojos da guerra não podem preencher o vazio que ecoa em seu coração. Ele é um homem rico, respeitado e temido, mas é um homem sem herdeiros, sem um filho, sem um futuro visível para o seu nome. De que adianta conquistar o mundo lá fora, se dentro de sua própria casa a linhagem está prestes a morrer? Cada tapete tecido, cada rebanho multiplicado, cada servo adquirido parece perder o sentido quando não há para quem deixar tudo isso. A solidão de Abrão não é apenas a falta de companhia, é a dor aguda de uma promessa que parece estar demorando tempo demais para se cumprir. Ele olha para suas próprias mãos, marcadas pelo tempo, e percebe que a juventude já se foi. O relógio implacável da vida continua a bater, e a esperança humana começa a dar lugar ao desespero silencioso. Para entendermos a dor de Abrão, precisamos voltar no tempo. Naquela época, no antigo Oriente Médio, não ter descendência era muito mais do que uma frustração pessoal ou um sonho não realizado. Era o fim absoluto de um legado. Era uma tragédia cultural. Acreditava-se que um homem continuava a viver através de seus filhos. Sem eles, era como se sua história estivesse destinada a desaparecer nas areias do deserto, esquecida para sempre. Seu nome seria apagado, suas conquistas distribuídas a estranhos. Abrão e sua esposa Sarai carregavam o estigma e a dor dessa realidade dia após dia. A poeira do deserto parecia pronta para cobrir suas pegadas na história. A angústia de saber que o servo de sua casa, e não sangue do seu sangue, herdaria tudo, consumia seus pensamentos. Era o momento mais escuro de sua jornada, o ponto onde a lógica humana dizia que era o fim. Mas é exatamente no limite da esperança humana que o divino intervém espiritualmente. Este capítulo 15 de Gênesis é um divisor de águas na história da humanidade. É crucial, porque aqui, no meio da dúvida e do medo de Abraão, Deus não o repreende. Em vez disso, Deus o chama para fora da tenda. Deus transforma o que era apenas uma promessa verbal, feita anos atrás, em uma aliança formal, inquebrável e eterna. O Criador do universo desce para fazer um pacto de sangue com um homem mortal. A luz rasga a escuridão da noite. A presença de Deus traz um peso de glória e reverência que muda a atmosfera do deserto. Não é mais apenas uma palavra de encorajamento, é um contrato cósmico. A aliança é selada com sacrifícios, com fogo e fumaça passando entre as metades, um ritual antigo que significava: que o mesmo aconteça comigo se eu quebrar esta promessa. Deus estava empenhando sua própria existência para garantir o futuro de Abrão. E então, Deus manda Abrão olhar para cima. Olhe para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Naquele momento, a visão se expande para muito além de um homem idoso querendo um bebê. Não é apenas sobre um filho, é sobre uma nação inteira. É sobre um território prometido que mudaria a geografia e a história do mundo. É sobre um destino grandioso, sobre a redenção futura de toda a humanidade que viria através daquela linhagem. Cada estrela brilhando no céu escuro representava uma vida, uma história, um milagre futuro. E, mais profundamente do que qualquer outra coisa, é sobre fé. Abrão creu no Senhor,
e isso lhe foi creditado como justiça. No meio do escuro, antes de ver qualquer evidência física, ele escolheu confiar na voz de quem fez as estrelas. A aliança sob as estrelas não apenas garantiu o futuro de Abrão, mas pavimentou o caminho para a salvação do mundo. A noite cai lentamente sobre as planícies de Canaã. O vento do deserto sopra suave, levantando grãos de areia que dançam na penumbra. O acampamento está silencioso. Os servos já se recolheram. O fogo do lado de fora se apaga aos poucos. Abrão está em sua tenda. Ele venceu uma batalha recente, libertou Ló, enfrentou reis poderosos, recusou riquezas do rei de Sodoma, recebeu a bênção de Melquisedeque. Mas agora, tudo está quieto. E é justamente no silêncio que os medos mais profundos falam mais alto. E então, algo extraordinário acontece. A presença divina se manifesta não em trovões como no Sinai, não em terremotos como no Carmelo, não em fogo consumindo montanhas, mas em uma palavra clara. Uma voz que rompe o silêncio da alma. Não tenha medo, Abrão. Esse detalhe muda tudo, porque medo era exatamente o que ele estava sentindo. Medo de retaliação. Medo de ter provocado inimigos maiores do que ele. Medo de envelhecer sem herdeiro. Medo de que as promessas fossem apenas ecos distantes. Deus não começa cobrando, não começa exigindo, não começa apontando falhas. Ele começa confortando. Eu sou o seu escudo. Eu sou a sua grande recompensa. Escudo fala de proteção. Recompensa fala de provisão. Deus não promete apenas dar algo a Abrão. Ele promete ser algo para Abrão. Mas Abrão responde com honestidade brutal. Senhor Deus, de que me adianta tudo isso, se continuo sem filho? Não há religiosidade artificial, não há discurso ensaiado, não há espiritualidade performática. Há dor. Ele está dizendo, em outras palavras, eu tenho promessas, mas não tenho descendência. Eu tenho visão, mas não tenho continuidade. Eu tenho futuro declarado, mas não tenho presente resolvido. Ele lembra que seu servo Eliezer de Damasco poderá herdar tudo. Isso significa que, humanamente falando, a promessa parece falhar. E aqui está algo poderoso. Deus não o repreende. Ele não diz, como você ousa duvidar? Ele não diz, sua fé é pequena. Ele não diz, espere calado. Pelo contrário, ele o chama para fora da tenda. Imagine essa cena. A lona se abre, Abrão sai, a areia fria sob os pés, o silêncio absoluto do deserto e então o céu, sem poluição, sem luz artificial, sem distrações, um céu completamente tomado por estrelas. Bilhões de pontos brilhantes rasgando a escuridão. Olhe para o céu, conte as estrelas se conseguir. É impossível. Cada estrela é um lembrete de algo que ainda não existe, mas já foi prometido. E então vem a declaração que ecoa pela eternidade. Assim será a sua descendência, não pequena, não limitada, não simbólica, numerosa, imensurável, incontável. Mas algo ainda estava para acontecer. O texto declara algo que atravessa séculos e molda toda a teologia bíblica. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Essa frase é uma coluna estrutural da fé bíblica. Não foi sacrifício, não foi desempenho, não foi obediência perfeita, não foi ritual, foi fé, foi confiança. Ele olhou para o impossível e decidiu confiar no Deus que falou. Esse detalhe muda tudo, porque mostra que o relacionamento com Deus não começa com obras, começa com confiança. Séculos depois, o apóstolo Paulo usaria esse momento para explicar justificação pela fé. Tiago mencionaria esse episódio para falar sobre fé viva. A história inteira da redenção ecoa essa cena, mas a conversa não termina ali. Abrão ainda pergunta, Senhor Deus,
Como saberei que possuirei esta terra? Não é incredulidade rebelde, é desejo de confirmação. Ele já creu na promessa do filho. Agora quer entender a promessa da terra. A terra não é apenas geografia. Ela representa estabilidade, herança, identidade, raiz. Então Deus pede algo incomum. Traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rola e um pombinho. Animais são trazidos, são divididos ao meio, colocados frente a frente. No contexto do Antigo Oriente Próximo, isso era um ritual formal de aliança. Reis faziam isso. Tratados eram selados assim. As partes caminhavam entre os pedaços. Era uma forma visual e dramática de dizer: que eu seja partido como esses animais se eu quebrar este pacto. Era sério, irreversível, solene. Abrão prepara tudo. A tarde avança. A luz começa a se inclinar. Aves de rapina descem tentando tocar as carcaças e Abrão as afugenta. Esse detalhe é simbólico. Há sempre forças tentando atacar aquilo que Deus está estabelecendo. Mas o que acontece em seguida é surpreendente. Quando o sol se põe, Abrão entra em profundo sono. A palavra usada sugere algo mais do que cansaço físico. É um torpor espiritual, uma suspensão de controle. Ele não está conduzindo o pacto, ele está assistindo. Uma escuridão densa o envolve, um temor profundo, um pressentimento de algo grande e pesado. E então Deus fala novamente. Ele revela o futuro. Seus descendentes seriam estrangeiros em terra alheia. Seriam oprimidos, seriam escravizados por 400 anos, mas depois seriam libertos com grande riqueza. Ali, séculos antes de Moisés, o êxodo já estava sendo anunciado. Ali, antes de Faraó existir na narrativa, Deus já falava da libertação. Isso revela algo profundo. A promessa não ignora o sofrimento, ela o inclui na história. A aliança não elimina processos difíceis, ela os atravessa. E então, no meio daquela escuridão, um símbolo aparece, como um forno fumegante, como uma tocha ardente, fogo e fumaça, sinais clássicos da manifestação divina. A presença de Deus passa sozinha entre os pedaços dos animais. Abrão não passa. Ele não caminha entre as partes. Ele não assume metade da responsabilidade. Deus assume sozinho. Esse detalhe muda tudo. Não é um acordo entre iguais. Não é uma parceria condicional. Não é eu faço minha parte, você faz a sua. É uma promessa sustentada pelo próprio caráter de Deus. Ele está dizendo sem palavras: se esta aliança falhar, que a responsabilidade recaia sobre mim. É unilateral, é graciosa, é baseada na fidelidade divina, não na performance humana. Essa cena prepara o terreno para toda a história bíblica, porque aponta para outro momento futuro, onde, em vez de animais divididos, o próprio filho seria entregue. Onde o peso da aliança quebrada recairia sobre alguém que não quebrou nada. Mas naquela noite, sob aquele céu estrelado, Abrão não vê tudo isso. Ele apenas sabe de uma coisa: Deus falou, Deus prometeu, Deus passou entre as partes. E quando a madrugada chega, nada parece diferente externamente. Ele ainda não tem filho. A terra ainda não é oficialmente sua. Os inimigos ainda existem. Mas algo mudou invisivelmente. Uma aliança foi estabelecida, uma promessa foi selada, e a fé de um homem simples do deserto se tornou o eixo sobre o qual a história da redenção começaria a girar. Porque naquela noite, no silêncio do deserto, Deus não apenas fez uma promessa, Ele vinculou o próprio nome a ela. E quando Deus coloca seu nome em algo, o tempo pode passar. Impérios podem surgir e cair, gerações podem esperar, mas a promessa permanece. Por que a escuridão veio antes da confirmação?
Porque a escuridão profunda, quase palpável, veio antes da grande confirmação divina. Imagine-se no deserto antigo, sob um céu sem lua, onde o silêncio é ensurdecedor e a vastidão da noite engole qualquer faísca de esperança humana. Porque toda promessa, por mais gloriosa que seja, inevitavelmente passa pelo rigoroso teste do tempo. Deus não tem pressa. A eternidade é o seu domínio. Para Abrão, o patriarca da fé, aquela escuridão não era o fim, mas o útero onde a promessa seria forjada. O medo e o pavor que caíram sobre ele representavam o peso esmagador da glória divina, encontrando a fragilidade humana. Antes que a luz radiante da realização rompa o horizonte, existe o longo e árduo vale da espera. Pense na dor silenciosa que ecoava na tenda de Sarai. Antes do choro de vida no nascimento de Isaque, existiu o silêncio cortante e prolongado de um ventre estéril, ano após ano, década após década. Antes que a terra prometida pudesse ser ocupada por uma nação incontável, houve a poeira da peregrinação, passos cansados em terras estrangeiras. Antes do grito de vitória e libertação do Egito, haveria o som metálico e impiedoso das correntes. A promessa exige o solo fértil da paciência. A escuridão que desceu sobre Abrão não era, de forma alguma, a ausência de Deus. Pelo contrário, era a sua presença manifesta de forma incompreensível. Era a preparação necessária para que a mente humana pudesse sequer começar a compreender a grandeza colossal do que estava sendo estabelecido ali. Naquela noite, a densidade não era apenas atmosférica ou física, era profundamente espiritual, era histórica, pois traçava o destino de milhões. Era profética, pois lançava luz sobre milênios de um plano redentor que culminaria na salvação da humanidade. A fé de Abrão não poderia ser superficial. Ela não sobreviveria se fosse apenas baseada em emoções momentâneas. Ela precisaria atravessar o véu do invisível, tatear no escuro, confiar na voz quando os olhos nada podiam ver. Porque promessas rápidas, aquelas que se cumprem no dia seguinte, produzem apenas entusiasmo passageiro. Mas promessas provadas pelo fogo do tempo, pelo silêncio dos céus e pelas impossibilidades biológicas, essas produzem maturidade inabalável. Uma fé que não recua, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Mas por que Deus, em seu amor infinito, escolheu mostrar um sofrimento futuro tão terrível? Por que revelar a escravidão de seus descendentes no momento da aliança? Porque a fé verdadeira, a fé que move montanhas, não ignora as dificuldades, ela as atravessa, com os olhos fixos na certeza de que existe um plano maior e soberano. Se Deus apenas tivesse dito a Abrão, será tudo maravilhoso, não haverá dor, a fé de seus descendentes se tornaria de vidro, frágil e quebradiça diante da primeira adversidade. Mas ao revelar a opressão, a escravidão e a longa espera, Deus estava construindo uma fé de aço. Deus estava dizendo nas entrelinhas daquela revelação assustadora: eu não estou prometendo a ausência de dor. Eu estou prometendo um propósito eterno dentro dela. O sofrimento revelado ali, no calor das chamas da tocha, não era um castigo caprichoso. Era um processo de forja. Não era um sinal de abandono divino, era o roteiro exato da redenção. 400 anos de escravidão no Egito não seriam um erro de cálculo na história. Seriam a fornalha necessária para a construção de uma nação unida. O êxodo não seria um improviso de última hora, seria o cumprimento triunfal. Deus não esconde a estrada difícil, Ele ilumina o destino final. E então, o ápice do mistério: por que apenas Deus atravessou o ritual dos animais divididos? Na tradição da época, ambas as partes deveriam passar pelo corredor de sangue, jurando que, se quebrassem o acordo, teriam o mesmo destino daquelas carcaças. Mas Abrão estava adormecido, mergulhado em um sono profundo.
Apenas o forno fumegante e a tocha de fogo passaram pelo meio das metades. Por quê? Porque a promessa de salvação não poderia depender da perfeição humana. Ela dependia única e exclusivamente da fidelidade divina. Se Abrão tivesse passado entre os pedaços, a aliança estaria irremediavelmente condicionada à sua constância. E Abrão era apenas um homem. Homens falham. Homens oscilam como as ondas do mar. Homens duvidam quando o vento sopra forte. Deus, em sua onisciência, já sabia de tudo o que a história incluiria. Ele via as mentiras de Abrão no Egito. Ele ouvia os risos incrédulos de Sara diante da tenda. Ele via as decisões precipitadas que levariam ao nascimento de Ismael. Ele via os descendentes rebeldes, um povo de dura cerviz que murmuraria no deserto, desejando voltar para a escravidão. E ainda assim, a aliança permaneceria inquebrável, porque ela não estava apoiada na frágil estabilidade humana. Estava firmada no caráter absoluto e imutável do Criador. Essa é a fundação rochosa de toda a esperança bíblica. Nossa salvação não se baseia no quanto conseguimos sustentar Deus, mas no quanto Ele sustenta a palavra que pronunciou. A aliança feita naquela noite escura ecoa por todas as gerações. Ela atravessa a vida pacífica de Isaque. Ela sobrevive às trapaças de Jacó. Ela se transforma na nação de Israel. Ela desce aos abismos do Egito e sobe nas asas de águia no Êxodo. Ela se organiza em leis e tabernáculos no Sinai. Ela é lembrada pelas vozes trovejantes dos profetas. É cantada e reinterpretada nas cordas das harpas dos salmos. É a grande esperança anunciada. Aquela noite aponta irremediavelmente para a libertação, porque o mesmo Deus que prometeu incontável descendência a um velho sem filhos, também prometeu a saída da mais terrível opressão. Ela aponta para a redenção suprema, porque o mesmo Deus que passa entre os pedaços de carne assume sobre si a total responsabilidade pela restauração da humanidade caída. Ela aponta para o cumprimento exato, porque cada etapa da história bíblica, cada lágrima, cada vitória, é uma progressão linear daquela noite no deserto. É como se Deus gritasse através dos séculos: mesmo quando vocês falharem, eu continuarei fiel. A voz de Deus ressoa: mesmo quando vocês duvidarem, eu jamais negarei a minha própria palavra. Mesmo quando a escuridão parecer infinitamente maior do que a promessa, eu já passei pelo meio dela. A cena no deserto não foi apenas um evento isolado nas páginas de um livro antigo. Foi um marco espiritual que dividiu a história. Ali estabeleceu-se o princípio mais confortador do universo. A fidelidade de Deus é infinitamente maior do que a instabilidade humana. A promessa não depende do nosso frágil controle. Depende exclusivamente do caráter daquele que não pode mentir. E por isso, quando olhamos para trás, para aquela noite estrelada sobre a areia fria, para aquela escuridão densa e aterradora, para aquela tocha ardente atravessando sozinha o corredor de sangue, percebemos algo extraordinário e transformador. A história da salvação não começa com o esforço humano, nem com nossos méritos. Ela começa com Deus dizendo: eu farei. E quando o soberano do universo diz: eu farei, o tempo pode testar incansavelmente, as circunstâncias podem pressionar até o limite, as gerações podem esperar até o desespero, mas a promessa permanece viva, pulsante e invencível, porque foi selada não com palavras vazias, mas com o próprio compromisso divino. E é por isso que a luz daquela noite no deserto continua iluminando a jornada da fé até o dia de hoje. Quantas vezes você já recebeu uma promessa, sentiu o coração queimar com uma certeza inabalável, mas, com o passar dos dias, dos meses e dos anos, o relógio parece zombar de você? Vivemos em uma era de imediatismo, onde tudo acontece em segundos. Mas as promessas eternas não seguem o nosso calendário cronológico.
elas habitam o tempo divino. O tic-tac incessante do relógio na parede do seu quarto pode soar como um lembrete do que ainda não aconteceu, ecoando no vazio das suas expectativas. Você acorda, olha no espelho e se pergunta: será que eu ouvi direito? Será que essa promessa era realmente para mim? A espera tem o poder de desgastar a alma, de transformar a esperança em um fardo pesado. Assim como Abraão, que caminhou pelas areias do deserto carregando o peso de uma promessa invisível, nós também caminhamos pelos desertos modernos de nossas próprias vidas, esperando que a água brote da rocha seca. Quantas vezes você olha para o céu buscando um sinal, uma nuvem diferente, uma estrela cadente e só vê um silêncio ensurdecedor? A imensidão do universo acima de nós pode nos fazer sentir minúsculos, esquecidos em um canto qualquer da galáxia. Na calada da noite, quando as luzes da cidade se apagam e os ruídos do mundo se calam, seus pensamentos gritam. Você eleva os olhos, assim como os patriarcas antigos faziam, esperando que o céu se rasgue e uma voz estrondosa dissipe todas as suas dúvidas. Mas o que responde é a quietude. Esse silêncio não é vazio, ele é denso, carregado de mistério. É o mesmo silêncio que Abraão enfrentou antes de ser chamado para fora de sua tenda. O céu estrelado não lhe deu respostas imediatas, mas o convidou a contemplar a grandeza de quem fez a promessa. O silêncio do céu não é uma porta fechada, mas um convite para entrar em uma sala de espera onde o seu caráter será forjado na confiança. Gênesis 15 nos ensina uma das lições mais profundas sobre a nossa caminhada. Fé não é a ausência de perguntas, não é uma aceitação cega e passiva que ignora a dor da dúvida. Fé é a escolha corajosa de confiar, mesmo quando você não tem todas as respostas. Abraão questionou a Deus. Ele abriu seu coração e mostrou sua angústia por não ter um herdeiro. E sabe de uma coisa? Deus não se ofende com a sua sinceridade. O Criador do universo não exige de você uma perfeição de plástico, uma religiosidade artificial onde você finge que está tudo bem. Ele deseja a sua verdade. Ele quer ouvir o seu clamor rasgado, a sua dor não filtrada. Ele se move na sua confiança vulnerável. Quando você diz: eu não entendo o que estás fazendo, Senhor, mas eu escolho confiar em quem Tu és, as estruturas do céu se movem a seu favor. A fé genuína nasce no meio do questionamento honesto. Talvez neste exato momento você se encontre no vale sombrio que existe entre a promessa e o cumprimento. É um lugar solitário, um espaço de transição onde o velho já não serve e o novo ainda não chegou. Lembra-se da aliança de Deus com Abraão? Antes que a tocha de fogo passasse pelo meio dos animais sacrificados, selando a promessa, uma escuridão espessa e aterrorizante caiu sobre ele. Um pavor profundo. Talvez a escuridão tenha chegado à sua vida antes da tocha. Você sente o frio da noite, a incerteza do amanhã, o medo de que tudo tenha sido em vão. Essa escuridão não é o fim da sua história. Ela é o cenário exato que Deus está montando para que a luz da sua fidelidade brilhe com ainda mais intensidade. O fogo da aliança divina só pode ser verdadeiramente visto, compreendido e apreciado quando tudo ao redor está mergulhado em trevas absolutas. E se nós mudarmos a nossa perspectiva? Mas e se o silêncio que você tem enfrentado não for abandono, e sim preparação? Uma semente, antes de romper a terra e buscar a luz do sol, precisa passar dias no escuro, no silêncio do solo, quebrando sua casca para criar raízes firmes. O silêncio de Deus é o solo fértil, onde a sua fé está criando raízes profundas que nenhuma tempestade poderá arrancar. Ele está preparando você para suportar o peso da glória que a promessa carrega. Se a bênção chegasse antes da hora, ela poderia esmagar você. Portanto, levante a cabeça, respire fundo. O Deus que fez a promessa é fiel para cumpri-la. O relógio dele é perfeito, os seus caminhos são infalíveis.
O céu, que hoje parece silencioso, está, na verdade, orquestrando o momento exato da sua vitória. A sua história, escrita pelas mãos do Criador, está prestes a entrar no seu capítulo mais glorioso. A cena final desta jornada é, sem dúvida, profundamente poderosa. Imagine a imensidão do deserto antigo. Ali está um homem idoso, marcado pelo tempo e pelas intempéries da vida. Ele está completamente sem filhos. Não há herdeiros físicos, não há provas tangíveis de que seu legado continuará. Ele não tem garantias visíveis, apenas uma promessa divina que ecoa no silêncio absoluto daquela noite escura. Uma promessa que desafia a lógica humana e o tempo, exigindo uma confiança absoluta no invisível. E então, o impensável acontece. Um Deus soberano e majestoso desce para atravessar sozinho o caminho do compromisso. Naquela escuridão profunda, uma fornalha fumegante e uma tocha de fogo flamejante passam por entre as metades do sacrifício. O Criador do universo assume toda a responsabilidade da aliança. Abraão, mergulhado em um sono profundo e em um terror sombrio, apenas testemunha a graça incondicional. Deus sela o destino de uma forma irrevogável e majestosa. Aquela aliança sagrada, firmada sob o brilho infinito das estrelas, não era apenas sobre o nascimento de um único filho. O plano divino era infinitamente maior. Era sobre uma história épica que atravessaria milênios ininterruptos. Uma linhagem que carregaria a esperança da redenção humana. Cada estrela no céu representava não apenas um descendente, mas um capítulo de uma narrativa grandiosa que o próprio Deus estava escrevendo nas páginas do tempo cósmico. Era sobre a formação de um povo escolhido. Era sobre a futura libertação de uma nação inteira. Era sobre uma fé resiliente e inabalável que sobreviveria à mais dura escravidão no Egito, que suportaria a dor amarga do exílio em terras distantes e que resistiria às mais terríveis guerras e perseguições ao longo dos séculos. A promessa continha a força necessária para manter a esperança viva, protegendo esse povo como um escudo invisível nas batalhas da história. E quando olhamos para a grandiosidade de toda a história bíblica, percebemos que tudo começou exatamente ali, naquele exato ponto do espaço e do tempo, em uma noite silenciosa, onde o único som era o vento do deserto. Tudo começou com um homem simples, de coração entregue, olhando maravilhado para o céu infinito, decidindo confiar no invisível. A semente de toda a nossa fé foi plantada naquela noite sob as estrelas. Gênesis 15 nos lembra de uma verdade profunda e muitas vezes dolorosa. A maior prova de fé não é o momento inicial de empolgação. Não é começar acreditando quando tudo parece favorável e o céu está azul. A verdadeira prova de fogo, aquela que forja os heróis da fé, é continuar acreditando quando os anos passam e absolutamente nada mudou ao seu redor. É acordar todos os dias, olhar para a mesma tenda, o mesmo deserto árido, a mesma ausência da promessa, e ainda assim escolher confiar. Abraão viveu isso na pele. Ele sentiu o peso esmagador do silêncio de Deus, enquanto o relógio da vida continuava a bater. A promessa pode parecer distante, quase inalcançável. O tempo, muitas vezes, pode parecer cruel, como um inimigo implacável que rouba nossa juventude, nossa energia e nossas esperanças. Cada ruga no rosto de Abraão contava a história de uma espera que desafiava a lógica humana. O vento do deserto sussurrava dúvidas constantes. A realidade física gritava impossibilidades. Quando olhamos apenas para as circunstâncias ao nosso redor, a fé parece uma completa loucura. O relógio não para, a biologia avança, e a evidência humana diz que já é tarde demais para que o milagre aconteça. Mas o Deus que fez aliança sob as estrelas continua fiel.
Ele não está limitado pelo nosso calendário, pelas nossas falhas ou pelas nossas impossibilidades físicas. Ele chamou Abraão para fora da sua tenda apertada, mandou que olhasse para o alto e contasse as estrelas, se é que podia contar. Aquela imensidão cósmica não era apenas um espetáculo visual bonito, era a assinatura do Criador na escritura da promessa. Aquele mesmo céu estrelado que cobriu o patriarca no passado, majestoso e infinito, cobre você hoje. A fidelidade do Eterno não envelhece, não enfraquece e jamais falha. Talvez você ainda esteja na parte escura da história. Quando o sol se pôs, um pavor e grandes trevas caíram sobre Abraão. É aterrorizante estar no escuro, esperando por uma resposta que não vem, sentindo o peso do medo e da incerteza. Mas preste muita atenção. É exatamente no ápice da escuridão que o milagre acontece. A tocha de fogo, representando a própria presença de Deus, sempre atravessa depois. Ela rasga a escuridão absoluta, purifica o sacrifício e sela o pacto de forma inquebrável. A sua noite escura não é o fim da linha, é apenas o cenário sendo preparado para a manifestação da luz divina. E agora, diante dessa jornada milenar que ecoa diretamente na sua própria vida, eu te pergunto de forma muito direta e sincera: você está vivendo pela evidência que os seus olhos naturais podem ver ou pela promessa que o seu espírito recebeu? A evidência diz que acabou. A promessa diz que está apenas começando. A evidência mostra o deserto árido. A promessa mostra as estrelas incontáveis. A evidência aponta para as trevas. A promessa traz a tocha de fogo. Feche os olhos para o que parece impossível no plano físico e abra o seu coração para o Deus eterno. Qual será a sua escolha hoje? Você já sentiu o peso do silêncio de Deus? Anos se passam e a promessa que queimava no seu coração parece cada vez mais distante. Foi exatamente assim que Abrão se sentiu. Rico, respeitado, mas com um vazio imenso no peito. A tenda estava silenciosa. O herdeiro não vinha. O medo de que tudo terminasse ali começou a assombrar sua mente. É no ápice da nossa frustração, no momento em que a lógica humana diz que acabou, que a voz de Deus rasga o silêncio. Deus não respondeu às dúvidas de Abrão com teorias. Ele o chamou para fora da tenda. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes fazer. Para entender a promessa, Abrão precisava sair do ambiente da sua dor e expandir sua visão. Cada estrela brilhante naquela noite escura no deserto representava uma vida, um destino, uma nação. Deus estava dizendo: o que eu tenho para você é infinitamente maior do que a sua capacidade de contar. Mas a promessa exige uma aliança, e toda aliança tem um preço. Deus pede sacrifícios. Abrão prepara o altar, divide os animais e espera. As horas passam, o sol queima implacável. E então, as aves de rapina começam a descer sobre os sacrifícios. As aves representam as dúvidas, os ataques, o cansaço tentando roubar a sua promessa antes dela se cumprir. E Abrão, mesmo velho e exausto, passa o dia inteiro lutando, enxotando as aves. Você precisa proteger com a sua vida aquilo que Deus te entregou. O sol finalmente se põe. A luta física cessa e o cansaço vence. Um sono profundo, sobrenatural, cai sobre Abrão. E com ele, densas trevas e um pavor imenso tomam conta do ambiente. É a escuridão absoluta. Muitas vezes, logo antes da promessa se materializar, somos lançados na noite mais escura da nossa alma. É o momento onde não podemos fazer mais nada. Nossa força acaba. O controle não está mais nas nossas mãos. É o silêncio aterrorizante que antecede o fogo de Deus. E então, na escuridão total, o impossível acontece. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo flamejante atravessam sozinhos o caminho entre os sacrifícios. Deus não exigiu que Abrão caminhasse.
Deus assumiu o pacto sozinho. Ele jurou por si mesmo. A tocha rasgando a escuridão é a garantia divina de que, mesmo quando você falhar, mesmo quando você adormecer na exaustão, a promessa de Deus não falha. A luz dele sempre consumirá as trevas, selando o destino. Se essa mensagem falou com você, faz uma coisa agora. Segue o canal e já vai para o próximo episódio, porque a partir daqui a promessa começa a cobrar preço. E Deus começa a revelar o plano por trás do silêncio. E comenta aqui embaixo: eu vou continuar, porque eu quero saber quem vai atravessar a escuridão até ver a tocha passar. A palavra permanece.